Se eu tenho insistido tanto nessa formação literária como um preliminar ao estudo da filosofia, é por um milhão de razões diferentes. Não só pelo que está ali na teoria dos 4 discursos, que aqueles que leram o livro vão entender perfeitamente qual é o meu propósito aí, mas também pelo que diz aqui o Benedetto Croce no começo do livro Logica come scienza del concetto puro, Lógica como ciência do conceito puro. Ele diz: pressuposto da atividade lógica são as representações ou intuições. Se o homem não representasse coisa alguma, não pensaria. Se não fosse espírito fantástico, não seria também espírito lógico. Então, isso aqui é absolutamente fundamental. Quer dizer, há uma certa organização do mundo imaginário, ampliação, fortalecimento e organização do mundo imaginário, que é o pressuposto de qualquer atividade filosófica produtiva. Vamos dizer, quando falta isso, os efeitos são simplesmente devastadores. Vocês não podem esquecer que qualquer elaboração lógica, qualquer exposição ou discussão lógica, ela é feita, vamos dizer, originariamente a partir de certas experiências humanas, experiências que não foram vivenciadas como experiências de pensamento, mas como experiências de realidade, que são, na verdade, constituídas de sensações, de intuições, de representações, etc, etc. É assim que o mundo nos chega. O mundo não nos chega, vamos dizer, como uma argumentação lógica. Somos nós que o transfiguramos numa exposição lógica, na medida em que nós passamos da linguagem dos fatos para a linguagem das possibilidades. Mais tarde eu explicarei isso com mais clareza, porque a lógica é apenas uma articulação das possibilidades, ela não tem nada a ver com os fatos. Quando nós passamos a experiência, o material da experiência, da linguagem, dos fatos, dos dados, para a ordem das possibilidades, damos um tratamento lógico a ela, o que acontece é que a geração seguinte, quer dizer, as pessoas que recebem a nossa mensagem, as pessoas que leem ou que ouvem o que nós estamos dizendo, elas não têm um acesso direto às nossas memórias, não têm acesso, vamos dizer, ao fundo de experiência do qual nós tiramos aquilo. E acontece que as ideias, se desvinculadas dessa experiência originária, elas não têm substância nenhuma. Elas são, vamos dizer, é mais ou menos como o dinheiro. Quer dizer, o dinheiro é um negócio que está impresso em papel, tá certo? E que idealmente corresponde a uma certa quantidade definida, tá certo? De bens, não é isso? Vamos dizer, bens indefinidos, mas uma quantidade definida. Tá certo? Se não houver os bens pelos quais você trocar o dinheiro não é nada, ele é apenas um papel pintado. Tá certo? Então, justamente nessa troca, né, na hora que você pega lá o seu raciocínio lógico e vai trocá-lo por fatos e não vê nada, aí é um problema. E esses fatos não são acessíveis pela própria linguagem lógica, eles só são acessíveis por linguagem de imaginação, tá certo? Que é a comunicação própria, o modo de comunicação próprio da experiência. Então, vamos dizer que idealmente o leitor de um livro de filosofia ele deveria ser capaz de puxar debaixo daquela exposição lógica as experiências que deram origem àquilo. Não precisa ser experiências que historicamente o autor teve, mas um análogo. É só através deste análogo, só através desta investigação imaginativa que você vai entender o que o sujeito está falando. Senão, é como se, vamos dizer, garotos de uma outra sociedade, que não a brasileira, que ficassem trocando figurinhas de jogadores de futebol sem saber o que é futebol. Entendeu? Os nossos meninos, eles trocam figurinhas de jogadores de futebol porque eles têm ideia quais são os times, se esse jogador é melhor, se o outro... Então, aquilo significa... As figurinhas significam algo mais do que figurinhas. Significa todo, né, um mundo que não é um mundo impresso, não é um mundo de papel. Quer dizer, é um mundo de ações efetivas, né, praticadas ali no campo. Mas se você não sabe o que é futebol, mas sabe que aquelas figurinhas têm um certo valor de troca, ele pode prosseguir com o valor de troca sem saber, né, a que as figurinhas se referem. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tudo o que eu li de filosofia escrito no Brasil, praticamente tudo, escrito por professores universitários, é assim. Não há substância de experiência por baixo daquilo. Há apenas um intercâmbio, vamos dizer,
de símbolos convencionais. Ou seja, é realmente a troca de ideias, no sentido mais literal do termo. Eu tenho uma ideia aqui, boto uma ideia, você tem uma outra, troca, mas não há referência disso ao mundo da realidade. E quando exprimido para mostrar a substância de realidade do qual ele está falando, o indivíduo fica absolutamente impotente, tá certo? Porque não fez aquele esforço imaginativo para reconstituir a experiência. A reconstituição da experiência originária é 90% do trabalho de compreensão de um livro de filosofia. Quando você lê um romance, um poema, uma peça de teatro, você não tem uma dificuldade de reconstruir a experiência, porque essa obra é justamente a reconstituição de uma experiência onde é originária. Né? Paul Claudel definia uma peça de teatro como um sonho acordado dirigido. Quer dizer, você está ali revivendo o sonho. Então você não precisa fazer esforço nenhum para isso, porque já está mostrado ali, tá certo? Então, deste sonho que você revive ali, você pode tirar várias conclusões. Quer dizer, o significado intelectual, o alcance intelectual daquela experiência não está dado por si mesmo na peça ou no romance. Você vai precisar fazer um esforço para tirar. Ou seja, você vai transpor aquilo da linguagem do sonho, da imaginação, para a linguagem dos conceitos. E é exatamente o contrário que você vai fazer num livro de filosofia. Está compreendendo? Quer dizer, você pode assistir uma peça e ela tem um filme, e ela tem um impacto muito grande para você sem que você o compreenda intelectualmente. Isso é perfeitamente possível. Quer dizer, você leva aquele susto, aquele impacto, aquela emoção, mas você não é capaz de traduzir aquilo, vamos dizer, numa linguagem filosófica, ou seja, você não é capaz de dizer em linguagem de conceitos o que aconteceu. Quer dizer, na transposição, mas nesta tradução de uma linguagem a outra, aqui está todo o mecanismo da compreensão. Você trocar da linguagem poética para a linguagem filosófica e vice-versa, esse é todo o truque, tá certo? Nos dois casos, você tem de reconhecer a prioridade da experiência. Porque a experiência é que ela consiste dos dados, quer dizer, do material primário. As interpretações que você pode fazer podem sair erradas, mas os dados são os dados, não há o que discutir neles. Né?